óbvio, como devem calcular, nós todos começamos a viver a sexualidade, a nossa própria sexualidade, desde o momento em que nascemos. Freud dizia que a partir do momento da primeira maminha da mãe, nós começamos a ver o nosso corpo como um corpo sexual. E na realidade, estamos habituados a falar de sexualidade, vocês tiveram imensas sessões, têm tido ao longo dos anos imensas sessões sobre sexualidade, e impunha-se uma parte também que tem a ver com a nossa sexualidade, que é íntima e que às vezes pode ser um bocadinho controversa. Todos vocês começaram por ouvirem pequeninos as histórias dos contos de fadas. E as histórias dos contos de fadas começavam sempre por uma princesa que ia por um caminho muito tortuoso e não sei o quê, e ou pedia uma maçã, ou adormecia, vinha o príncipe encantado, dava um beijinho e ficava tudo bem, casaram e viveram felizes para sempre. Depois começam a ouvir, e a ler, e a ver a televisão, em que tudo puxa à sensualidade, à sedução entre homem e mulher. E na realidade, todos os nossos pais, ou pelo menos a maioria, desde pequeninos sonham que um dia o rapaz está no altar, vestido com um fato muito bonitinho, que lhe cai muito bem, feito no alfaiate de medida, e que vai receber a sua noiva de braços abertos e ela vai lhe dar muitos meninos. Também as mães sonham com ver a menina vestida de branco pelo braço do pai a passear no altar e chega lá e casam e vivem felizes para sempre. O problema é que houve uma quantidade de questões sobre a sexualidade que foram sempre ignoradas e que não era por serem ignoradas que elas não existiam. E então os contos de fadas, quando nós somos jovens, às vezes chegamos à conclusão que não é bem assim. Quando a nossa sexualidade se transforma em sexualidades, em que há tantas alternativas que nós ficamos confusos, em que há lágrimas, há suor, há desespero, nós não nos encaixamos no conto de fadas. Nós não somos os de conto de fadas. Não queremos ser a menina de vestido branco que vai aparecer no altar com o noivo todo bonitinho à espera. O que é que fazemos quando nós não somos aquele rapaz que quer dar uma montanha de netos aos pais, e os pais, e a pressão, e o choro, e a lágrima, e o desespero, o sangue, o suor e as lágrimas? Nós não vamos de encontro ao sonho que a sociedade projetou para nós. Há algum tempo, tudo o que se afastava da sexualidade considerada tradicional, papá por cima, mamã por baixo, era considerado crime. Era crime desde o tempo de Gengis Khan. Estamos a falar de tempos ali quase antes de Cristo. Ele vai proibir a homossexualidade e punia os criminosos homossexuais à pena de morte. Henrique VIII introduz o Bakery Act na Europa e pune a sodomia em 1533. Portugal, com a Inquisição, pune os criminosos com a fogueira. Quem fosse apanhado em atos não tradicionais era queimado vivo. Em 1871, a Alemanha edita um parágrafo que ficou conhecido como o parágrafo 175. Este parágrafo 175 punia com prisão e trabalhos forçados todos os homossexuais. De maneira que vocês ouvem muitas vezes na história, foram os judeus foram todos para os campos de concentração. Não eram só judeus. Os homossexuais, mesmo que fossem de raça ariana, loiros, altos e de olhos azuis, eram também condenados e eram aprisionados nos campos de concentração. Em 45 abriram-se os campos, libertaram-se os condenados, libertaram-se os judeus, libertaram-se os deficientes, libertaram-se os negros. Os homossexuais apenas mudaram de local e foram transferidos para prisões que continuavam a aplicar o parágrafo 175. Em 1895, Oscar Wilde, um dos maiores escritores de todos os tempos, foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados na prisão porque cometeu atos imorais com rapazes.
rapazes que já não eram tão rapazinhos assim. Mas, efetivamente, Oscar Wilde, um dos maiores escritores do mundo, considerado em todos os países como uma literatura hoje bem vista, foi preso por homossexualidade, por cometer atos homossexuais. A nossa lei foi sendo alterada. Isto é uma resenha que nos mostra as leis em Portugal e a maneira como é que a